Hoje nós vamos estar falando sobre os 4 temperamentos, terminando a conferência, e como controlá-lo à luz da palavra. Nós vamos conhecer como nós somos, da maneira que às vezes agimos. É claro que o Senhor também pode todas as coisas, mas nós vamos estar apresentando essa palestra. Nós convidamos uma pessoa, mas a pessoa teve um problema ontem, não vai poder estar aqui. E o pastor Neuci também, eu creio que não chegou, não vai chegar. Está com problema na garganta. Então nós vamos estar falando, e os irmãos, vamos estar depois, ao final a gente pode abrir naquilo que nós pudermos responder. O que nós não pudermos, nós respondemos depois, porque hoje eu estou só, mas o Senhor está conosco, Vamos orar, queridos, pedir ao Senhor a direção. Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta manhã que nós estamos aqui, te louvar porque o Senhor cuida de nós. E agora, ó Pai, quando nós estaremos falando, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar apresentando os slides, vamos estar falando sobre o temperamento. E a palavra temperamento, ela se origina do termo latino temperamento e significa medida, equilíbrio, É a nossa estrutura dominante de humor, de motivação, as nossas motivações, o nosso através do temperamento é colocado, se mostra o caráter do indivíduo, que corresponde ao conjunto dos nossos traços psicológicos, da maneira que eu sou, como eu sou, que distingue dos outros, porque cada um de nós tem um jeito de ser, cada um de nós tem uma maneira de agir. E aí, pode prosseguir, queridos. Para a psicologia, o temperamento é a combinação de características congênitas que afetam o procedimento do homem, que é recebido através dos avós, dos pais, o jeito de ser de cada um. Tudo isso tendo a ver com a raça, nacionalidade, sexo, é a questão da herança genética. É involuntário, imprevisível e através disso se origina o caráter. Nós vamos também falar aí sobre personalidade, pode passar, personalidade, caráter e temperamento. O que é personalidade? É o semblante externo de nós mesmos, ou seja, o rosto que eu mostro, aquilo que eu sou, aquilo que eu mostro para o meu próximo. O caráter é o eu, o verdadeiro eu, a essência secreta do coração, a questão de nós estarmos nos moldando. A criança a partir de 7 anos já começa a formar seu caráter, através dos valores, dos princípios, de como a pessoa vai se mostrar, vai ser. Um sinal marca mostrando os aspectos gravados no psiquismo, na mente e no corpo. Eu demonstro através da minha mente, eu demonstro através do meu corpo, dos meus atos, durante o meu desenvolvimento. Emergiu da filosofia, passando a ser objeto de investigação científica. E o temperamento vem de tempero, é o jeito de ser de cada um. É a combinação, como nós já falamos lá no início, de características congênitas herdadas dos nossos pais que carregamos. Nós nascemos com essas características. Pode passar. A origem, da questão do temperamento, como que surgiu através de estudo. Nós tivemos alguns filósofos, pensadores. Nós não vamos falar de todos, mas vamos falar apenas de um, porque foi através dele que se prevaleceu, esse nome desses 4 temperamentos. No século IV a.C., o médico e filósofo grego Hipócrates, chamado até hoje de pai da medicina, tipificou os 4 temperamentos do ser humano, segundo a teoria dos humores corporais, do humor, daquilo que nos rege, o nosso humor. Segundo a teoria dos humores corporais, que explicariam os estados de saúde e doença de cada um.
Ou seja, qual o nosso temperamento, como ele está, né? Muitas das vezes, o que vem nos atrapalhar através dos nossos temperamentos, porque dentro dos temperamentos nós temos as virtudes, nós temos aquilo que é bom e nós temos também as dificuldades naquilo que somos, que são os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Que vem o colérico, que são 4 tipos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Quem aí já ouviu sobre isso? Todos nós já ouvimos em algum momento sobre os temperamentos, né? Esse pensador pode passar. Esse pensador serviu-se da concepção dos 4 elementos primários do corpo humano: sangue, fleuma, bile branca e bile negra, né? Através desses elementos. Para chegar a esse entendimento, o equilíbrio adequado entre esses humores determina a saúde, o desequilíbrio que causaria a doença. Se você tem um temperamento que você consegue, né, se equilibrar, e nós vamos ver no prosseguir, vamos falar dos temperamentos, mas vamos falar também de como controlá-los à luz da palavra, através do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E a próxima aí, próximo slide, tem assim umas imagens dos temperamentos, ou seja, né, de cada um. Primeiro aí é o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Então são os 4 temperamentos. Preste atenção aí nessa imagem. Como você se identifica? Como eu sou? Né? Qual o meu temperamento? Ou quais os meus temperamentos? Né? Então, grave aí as imagens, nós vamos depois voltar nelas, mas aí identifica os temperamentos. Pode prosseguir. Na mesma época, outro estudioso alemão, aliás, nós vamos pular essa parte e vamos falar de que no início do século XX, Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, enxergava o comportamento humano como resultado genético e também como resposta ao meio ambiente de cada pessoa. Mas outros psiquiatras como Jung, Adler, Heymans, Christman e Pavlov desenvolveram estudos mais efetivos, dando consistências a teorias aceitas até os dias atuais. Através de Hipócrates, que descobriu, que estudou sobre os temperamentos, então eles valorizaram através desses estudos e se firmou, então, os 4 temperamentos, que são, né, o que nós vimos: melancólico, fleumático e que mais? Colérico e sanguíneo, tá? A gente fala sangue, temperamento sanguíneo, vem de, a gente lembra? Sangue, né? Tem sangue nas veias, já ouviram falar assim? É o sanguíneo. Bilis colérica, pode passar, já botou o slide, né? Bilis colérica, o temperamento colérica. Colérico vem de cólera, vem de ira, né? Vem de mau humor. Bilis melancólica, melancólico você lembra de uma pessoa mais triste, mais para baixo, né? E fleuma, que é o temperamento fleumático, né? Que também nós vamos estar falando sobre ele. Pode passar. Apesar de ter sido superada, né, a questão da determinação orgânica de Hipócrates, tal classificação quádrupla tem sido amplamente utilizada. Ou seja, até hoje a gente usa esses 4 temperamentos, que são os temperamentos básicos nossos. Nós usamos através desse médico, que foi o Hipócrates, e mais na frente o Freud, que já, juntamente com outros estudiosos, com outros pensadores, concluíram realmente sobre esses 4 temperamentos. Cada um de nós, pode passar. Ali tem uma palavrinha no início, que saiu a mais, mas vamos nos prender ali, mais adiante, que diz assim: cada um de nós é, na verdade, uma combinação de 2 ou mais temperamentos, com suas forças e fraquezas que podem ser vencidas pelo poder de Deus, ou com o poder de Deus. Nós nunca temos e nunca vamos ter um só temperamento. Nós temos um temperamento, 2 ou mais, porque nós temos um temperamento dominante, aquele que é o mais marcante em nós, e temos o temperamento secundário, porque às vezes eu vou ter características de um e características de outro, e eu posso ter mais de 2. De repente eu tenho 30% de um, 40% de outro, 25% de outro, distribuído, mas tem um que é o marcante em nós, que é o que nos marca,
que é o chamado de dominante, tá? E aí eu coloquei que nesse temperamento, né, através do preparo que nós fizemos aí da palestra, que esse temperamento é combinação, mas nós vimos aí que cada temperamento tem suas forças e suas fraquezas, suas qualidades e seus defeitos. Nós somos portadores de qualidades e defeitos. Nós não temos só defeitos, ou não temos só qualidades, por conta dos nossos temperamentos, do nosso tempero, do nosso jeito de ser. Cada um de nós é de um jeito. O que torna o homem fascinante? E aí eu coloquei assim, o que torna o homem fascinante é o seu temperamento. Vamos falar tempero, pois provê com qualidades marcantes que o distingue de qualquer semelhante. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é de uma maneira. Por mais que você ou que eu seja parecido ou parecida com alguém, não somos iguais. Ainda que nós herdamos lá dos nossos pais, dos nossos avós, muitas qualidades e muitos defeitos. Mas não nos faz iguais a eles. Nós somos únicos. Deus nos fez único. Pode prosseguir. Você sabe o que é certo, e aí eu coloquei uma expressão do apóstolo Paulo, né? Quando nós lembramos que somos portadores de fraquezas e também de virtudes, eu me lembrei aí desse texto do apóstolo Paulo, que ele diz assim: você sabe o que é certo, o que é errado fazer, mas ao agir é incapaz de conseguir se controlar e acaba fazendo o que não desejaria. O apóstolo Paulo sentiu isso quando ele fala lá em Romanos capítulo 7, que ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque o mal está sempre diante de mim. Ou seja, o meu jeito de ser, como eu sou, como eu reajo, como eu enfrento as coisas, ou como eu deveria agir, muitas das vezes eu quero até agir de uma maneira, mas o meu eu, né, o meu temperamento, a minha personalidade sempre vai estar falando mais alto, e muitas das vezes só mesmo o Espírito Santo de Deus para estar nos dominando, amados. O temperamento pode ser modificado? Pode prosseguir aí, querido. O temperamento pode ser modificado, não através, nós vamos ver mais na frente, de repente de uma atividade física ou de um tratamento, nada disso, mas através, aí nós vamos ver aí, do Espírito Santo de Deus. Deus pode trabalhar no nosso temperamento. O temperamento pode ser modificado. Todo homem sinceramente lamenta a sua fraqueza de temperamento, entende as palavras do apóstolo Paulo, né? Entende que o bem que eu quero fazer, ou seja, eu tenho algo que não agrada a Deus, como também eu tenho algo que muitas das vezes agrada, mas que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar e mudar, e não que eu perca ou que me tire esse jeito de ser, mas vai me moldar, vai me dar um equilíbrio, vai me ajudar a conseguir controlar esse temperamento, tá? Aí nós vamos passar agora algumas características, né? Eu trouxe bastante, mas aí a gente vai ler rapidinho, para pelo menos os irmãos conhecerem os temperamentos e o que eles são, como eles são. Depois nós vamos, nós vamos entregar para vocês uma folhinha para você testar, para você saber qual é o seu temperamento. Você não vai precisar me entregar, mas eu queria que você hoje conhecesse o seu temperamento, tá? E aí vamos ver as características, por exemplo, do colérico. Muito objetivo, cheio de atitude, movido pela ação, gente que faz, parecido com o sanguíneo, leva tudo a ferro e a fogo, super imediatista, consegue, se você dormir no ponto, ele faz o quê? Te joga para o lado. Esse é o colérico. Ele é forte, corajoso, muito pragmático. Pragmático significa muito prático. Resolve o problema dormindo. Dá para ele, ele vai resolver até dormindo, ele resolve. Conhece pessoas assim? São as pessoas coléricas. Resolve o problema dormindo, vira a página rápido. Passou por um problema, uma dificuldade, uma coisa triste. Daqui a pouco ele vira a página rapidinho. Já está vencendo, já está passando, já passou. Tá? Não tem pena de si mesmo, nem dos outros, né? Intransigente. Quando coloca algo na cabeça, é difícil alguém tirar. Conhece alguém assim? Empreendedor. Olha só, nós estamos vendo coisas boas e coisas ruins, mas também, empreendedor, ativo, é aquela pessoa ativa, né? Aquela pessoa que realmente, como nós falamos, que faz.
Planos ambiciosos, pensa em planos, né, grandes, bons. A adversidade não serve como dificuldade, ele não olha para as adversidades. Extrovertido, porém muito observador. Então, estão vendo assim que a gente está falando como você vai identificando alguém, isso me identifica. Tem dificuldade de aceitar seus erros, é autossuficiente, impetuoso, autocrático, ou seja, eu mando, você obedece, gosta de mandar. Vingativo, tem muita energia, disciplinado, orgulhoso, ou seja, ele é difícil de perdoar. É claro, nós estamos falando como é o temperamento, virtudes e defeitos. Mas na frente nós vamos ver que ainda que eu seja colérica, o Senhor pode me moldar. O Espírito Santo de Deus pode trabalhar em nós. Aí nós vimos então aquele que é colérico. Depois eu vou dar uma folhinha para vocês vão ter com mais detalhe. Agora vem um fleumático, né? Vem aquele mais passivo, mais tranquilo, tá? Então vamos lá, ele se sente irritado com o temperamento do sanguíneo. Aí tem que corrigir essa palavrinha aí. Ele fica irritado com o sanguíneo. O sanguíneo também é um pouquinho parecido com o colérico. Paciente, sereno, estável, né? Aí ao tempo tem uma expressão que a gente escuta muito aí fora, não fede nem cheira. Tanto faz a onda correr para lá, a água correr para cá, ele não está nem aí. Né? Tanto que vocês viram ele lá sentado na cadeira, lembra da figura? Ele sentado na cadeira, tranquilo. Todos gostam porque ele se faz mosca morta, gostam dele. Não se mete em confusão, esconde seus defeitos. Para descobrir tem que conviver muito com ele, muito, mas muito discreto. Fácil de se conviver, espirituoso, gosta de manter seus padrões, não se estressa com nada. Esquece tudo, carteira, óculos, chave, ótima memória, né? Tem ótima memória ele. Equilibrado, analítico é que ele fica só analisando. Dá um bom juiz, porque ele verifica os dois lados, tá? Não é emotivo, pão duro demais, espectador, não se mistura, tá? Faz o mínimo necessário, não dá o sangue para nada, provocador, egoísta, difícil de se convencer, gosta de rotina, ele não gosta de sair da rotina. Sair da rotina não é com ele. Gosta de justiça própria, não consegue passar a primeira, ou seja, já viram aqueles que estão dirigindo e não conseguem sair da primeira? É ele. Bom coração, mas não libera muito. Quer dizer, ele é bom coração, mas é meio pão duro, então segura. É bondoso, agradável e não gosta de sair de jeito nenhum da sua zona de conforto, tá? Já se acharam aí? Então viram aí a diferença do colérico para o melancólico, para o fleumático? Agora nós vamos ver o melancólico. Olha o melancólico, pessimista, muito sentimental, pensa muito, pondera, reflete novamente. Não existe pensar rápido com ele, tá? Meticuloso em tudo, muito detalhista, muito meticuloso, remói muito aquilo que passa, remói. É meio paranoico, chega até a ser meio paranoico. Gosta muito de trabalhos manuais, é habilidoso, faz tudo bem feito, perfeccionista, idealista. Viram também que tem os defeitos, mas tem as qualidades? Sonha muito alto, detalhista, analista, né? Ele analisa muitas pessoas, mas também tem o seu lado questionador, sentimental, né? Tipo aquela dormideira que você encosta, ele já se fica todo entristecido, magoado. Muitas vezes negativo, né, por conta de ser muito perfeccionista, acha que as coisas não vão dar certo. É vingativo, mas também é muito amigo, sua amizade dura para toda a vida. É leal, é fiel, ressente-se facilmente,
né? Aquilo que nós falamos, é igual uma dormideirazinha, tudo ele fica ressentido, emburradinho. Esse aí é o melancólico. E meio hipocondríaco, né? Que já fica logo doente, já vê doença onde não tem, tantas coisas. Muito disciplinado, atormenta-se muito, fica muito preocupado, tem dificuldade com algo novo, meio hipocondríaco, nós repetimos aí, repetir aí, eu fui colar e acabei repetindo. Agora vamos ver o sanguíneo, para a gente terminar as características dos temperamentos. Como que é o sanguíneo? O sanguíneo é um pouco parecido com o colérico, porém é menos. Colérico ele é mais, né, efusivo. Aberto para a vida, conhece pessoas assim, aberta para a vida, conta a sua vida para todo mundo sabe da vida dele. Vai para o mercado, encontra com uma amiga, todo mundo vai saber o problema que ele está passando. Vai para algum lugar, conta a sua vida para ela. Todo mundo sabe da sua vida. Ele fala muito antes de pensar, ele nem pensa, ele já está falando. Tá? Impulsivo, o sanguíneo é impulsivo. Dificuldade, aí tem uma letrinha aí, né? Dificuldade de ficar sozinho, ele não gosta de ficar sozinho. Solidão para ele é terrível. Precisa de muita atenção, precisa de elogio. Se ele não tiver elogio, já vai ficar triste. Tá? Conhece alguém assim? Será que nós somos assim? Vamos nos identificar aí. Oscila muito o seu humor. Ora ele está simpático, agradável, risonho. Ora ele está para baixo. Ele está enraivecido. Bons objetivos, ele tem bons objetivos. Boas metas. Porém, não consegue concretizar nada. Tudo que ele começa, ele não termina. Tudo que começa, ele para no meio do caminho. Esse é o sanguíneo. Fala muito dele mesmo. É aquela pessoa exibida? Eu sou, eu faço. Isso é o exibido. Esse é o sanguíneo. Não tem domínio próprio, né? Porque fala antes de pensar. Não tem domínio próprio. É aqui e agora. Até repetir aí, é aqui e agora. Ele é assim. Prático demais. Amigo de todos. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta do sanguíneo. Beija a todos. Não aguenta pedradas. Tá? Se recebe uma pedrada, se recebe uma crítica, cai. Já fica esmurecido, já fica para baixo. Muito sentimental. E ele não gosta de rotina, né? Nós vimos que o fleumático já gosta, ele não gosta de rotina. E é um furacão, tá? É um furacão. Agora nós vamos falar aí, o próximo slide fala de subgrupos. Por que eu coloquei subgrupos? Nós temos um temperamento dominante e um temperamento que é o secundário. Ou podemos ter outros também, um pouquinho de outro, dos outros dois. E com isso a gente forma subgrupos. Por exemplo, de repente eu sou sanguínea, mas não sou totalmente sanguíneo. O meu dominante é sanguíneo, porém o meu secundário é colérico. Então tem os subgrupos. Sanguíneo e colérico, ou sanguíneo e melancólico. Ora eu tenho o lado dominante sanguíneo, ora eu tenho o lado melancólico, né? Que é o meu secundário. É sanguíneo e fleumático. Fleumático e sanguíneo é o contrário. O primeiro, o que prevalece ali é o sanguíneo, secundário fleumático. De repente eu posso ser mais fleumática e menos sanguíneo, que é o meu secundário, tá? Então são os subgrupos. Colérico e fleumático, melancólico e sanguíneo, melancólico e colérico, melancólico e fleumático, fleumático e colérico e fleumático e melancólico. E aí eu coloquei que nós, muitas das vezes, né, nós somos assim. Agora, quais são as forças do temperamento? Por exemplo, quais são as forças do sanguíneo? O que ele tem de bom? Claro que eu não botei tudo aqui, eu só fiz uma observação. Nós vimos nas características que tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins de cada um. E aí eu coloquei aqui, as forças do sanguíneo. Ele é apreciador da vida em qualquer detalhe. É otimista em relação ao presente e ao futuro. Amistoso e afetuoso com as pessoas. Amistoso quer dizer, se dá com todas as pessoas, não com um ou outro. Ele se dá com todas as pessoas. Compassivo e temor para com o próximo e suas necessidades. É o tipo que mais facilmente obedece ao preceito bíblico. Quando diz assim, regozijai-vos com aqueles que se regozijam e chorai com os que choram. Porque ele se preocupa em estar ajudando a todos. Essa
é uma das virtudes principais, é uma força que o sanguíneo tem. O colérico, qual é a força? Ah, o colérico é aquele irado, aquele que estava ali falando alto, gritando, mas olha o que ele tem de bom. Determinado em seus projetos, são plenos de significado prático, ele é prático, ele é eficiente na hora de tomar decisões rápidas, porque ele é rápido, líder rápido, ousado, otimista, visualiza apenas o objetivo e não as dificuldades. Olha quantas coisas boas nessa pessoa colérica, nessa pessoa que a gente vê tão, às vezes, agressiva. O melancólico, quais são as suas forças? O que destaca no melancólico? Sensível, meditando com ponderação, ele é muito ponderado sobre suas emoções, perfeccionista na imposição a si e aos outros no elevado padrão, ou seja, ele se cobra muito e cobra dos outros também, porque ele é muito perfeccionista. Mas isso muitas das vezes é bom, porque tudo que ele faz é perfeito. Só que aí nós vamos ver, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Analítico, ele analisa muito, caçador de detalhes e de problemas latentes no projeto, amigo fiel, daria sua vida pelos poucos amigos, abnegado na execução de qualquer trabalho. O fleumático, espirituoso, com imperturbável bom humor, ele está sempre bem, muito bom humor, digno de confiança, é uma pessoa confiável, mesmo se envolver em demasia com o outro. Ele é prático também, trabalha bem sob tensão, tem hábitos metódicos, eficiente, trabalha com zelo e precisão. E por último aí nós vimos que, o próximo slide, as forças de cada temperamento os tornam atraentes. Ou seja, todas as nossas qualidades, aquilo que nós temos de bom, nos torna atraentes às pessoas, não é? Ah, por que eu gosto do Rogério? Ah, porque o Rogério é assim, assim são as forças, aquilo que ele tem de bom. Então, as pessoas atraem as outras. Mas chega um momento também que nós vamos encarar e ver as dificuldades, as fraquezas. E aí nós vamos ver agora também, assim como vimos as forças que marcam os temperamentos, nós vamos ver a fraqueza que marca esses temperamentos. O sanguíneo, turbulento, frequentemente é pouco prático e desorganizado, tende a agir belicosamente, ou seja, incita guerras, incita confusões em direção errada por sua falta de análise. Tem dificuldade em concentrar-se na leitura, na palavra de Deus. Sua incessante atividade que o leva a correr de uma linha de conduta a outra na vida, impedem a sua produtividade. Então viram que ele tem dificuldade de concentrar-se na palavra. Mais adiante nós vamos ver que com a atuação do Espírito Santo, Deus muda o homem. Deus nos muda. Deus nos molda. Nós estamos passando, falando de como nós somos, como Deus nos fez, o tipo de temperamento que temos. Mas também vamos ver mais à frente a ação do Espírito Santo sobre nós. O sanguíneo, às vezes pusilânime, às vezes é desanimado, sem ânimo, essa palavra significa isso, pusilânime. Indisciplinado, ele não tem muita disciplina nas coisas, não é muito obediente naquilo que ele tem que ser. Não é uma pessoa resoluta e real. Se lhe oferece um cargo na igreja, a sua resposta imediata é sim, mas acha difícil o trabalho preparatório e não analisa questões como tempo disponível, habilidade e responsabilidade que vai envolvê-lo naquilo que ele disse sim. Ele não analisa muito, apenas fala, mas não analisa aquilo que ele falou. O colérico, qual é a fraqueza dele predominante? A ira. O colérico vem de ira. A natureza dele, a fraqueza maior que marca o colérico é a ira. É uma de suas fraquezas que o torna insensível à compaixão cristã. Diferente do sanguíneo, ele explode violentamente e continua a guardar rancor. O sanguíneo, ele explode também, mas ele não guarda tanto rancor quanto o colérico guarda, tá? É vingativo e o que torna a pessoa muito indesejável ao convívio. Muitas das vezes, e aí eu me lembrei quando eu estava preparando, que o Senhor fala assim, minha é a vingança. E muitas das vezes nós esquecemos, por mais que as pessoas nos façam algo, nós nos esquecemos que Deus está olhando todas as coisas.
Só que a pessoa que é colérica, ela guarda muito o rancor, tá? Essa é uma das fraquezas do colérico. O fleumático, moroso e indolente, frequentemente parece estar arrastando os pés. É muito devagar, né? Muito. Ressente-se de ser forçado à ação. Ele fica irritado quando ele tem que agir muito, porque ele é mais light. Tem falta de motivação, ele nunca fica muito motivado para nada, como nós falamos lá nas características. Nem fede, nem cheira. Hora tá, hora vai, né? Tem falta de motivação, o que o torna um espectador da vida e reforça a tendência de fazer o mínimo necessário. Deixa de realizar muitos projetos sobre os quais pensa, mas que lhe parecem sempre trabalhosos. O melancólico. Como é a pessoa melancólica? Qual é a fraqueza dominante no melancólico? Egocêntrico, ele pensa apenas em si mesmo, no seu próprio eu, em você mesmo. É inclinado à autocontemplação. Ele fica se contemplando, ele fica se achando, né? Que lhe paralisa a energia e a vontade. Interessa-se excessivamente por sua condição física também, o que pode originar uma hipocondria, tá? De repente lá, acha até que está doente, toma remédio daqui e dali, e na verdade é o seu próprio eu, né? Pelo seu próprio egocentrismo, que é aliado à sua natureza sensível, faz com que seus sentimentos estejam sempre à flor da pele e com que seja desconfiado. Ou seja, ele desconfia de tudo e de todos. Ele é desconfiado. Em casos agudos, com que tem até pessoas que têm até mania de perseguição. Ele já cria até uma mania de perseguição. E aí, queridos, como vencer as suas fraquezas? Ou como vencer as nossas fraquezas? Porque nós somos cheios de virtudes e cheios de fraquezas. Tirando vantagens do temperamento. Por que eu coloquei essa frase? Naquilo que é bom, naquilo que eu faço bem, naquilo que Deus me deu de qualidade, vamos nos ater naquilo que nós temos de bom. Porque muitas das vezes, se nós olharmos só para as nossas dificuldades, ou se nós olharmos para as fraquezas do outro, nós não vamos ver nada de bom no outro. Quantas vezes eu só olho para o defeito do meu irmão, mas eu não olho, poxa, será que ele não tem uma qualidade? Será que não tem uma coisinha boa? Eu vou olhar só para as dificuldades? Isso, até nos nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos, dos irmãos na igreja. Poxa, eu só vejo defeito, mas será que ele não tem uma qualidade? Então, como que eu consigo vencer? Eu consigo vencer olhando para as coisas boas, porque senão eu não vou conseguir vencer. Se eu ficar olhando só para as dificuldades, para os defeitos. Aí eu coloquei aí, não é vontade de Deus que suas características, ou seja, Deus nos fez com coisas boas e ruins, então não é vontade de Deus que suas características congênitas, né, ingênitas, sejam destruídas. Deus não vai querer isso, senão Ele não nos teria feito assim. É da sua vontade que Cristo seja glorificado em todas as áreas de sua vida, ou seja, de nossas vidas, de acordo com a nossa personalidade. Eu não vou deixar de ser eu, porque eu tenho eu sou assim, você é assim, eu não vou deixar de ser. Mas o Senhor pode me moldar e eu ser um grande instrumento na mão de Deus, da maneira que eu sou. Para que suas forças sejam bem aproveitadas, é preciso que você conheça suas fraquezas. É muito importante, queridos, que nós venhamos conhecer, que nós possamos assim ter o desejo de conhecer nossas fraquezas. A gente sabe naquilo que nós somos bons e naquilo que nós somos fracos, porque nós temos as nossas fraquezas. Então é muito bom a gente conhecer. E é preciso, aí eu coloquei assim, de acordo com a sua, para que suas forças sejam bem aproveitadas, é preciso que conheça suas fraquezas e busque para superá-las a unção do Espírito Santo, para que você seja o ser completo que Ele deseja utilizar para a sua glória. Quantos homens e mulheres de Deus, como instrumento do Senhor na palavra, eram como nós, fracos, cheios de defeitos, cheios de fraquezas, mas que o Senhor olhou para as suas virtudes e o fez como instrumento dele, e que deixaram testemunhos e marcas para nós,
na palavra, porque foram moldados, foram trabalhados, ficaram equilibrados dentro daquilo que o Senhor quis. Então é importante que nós venhamos conhecer as nossas forças, as nossas virtudes, mas também as nossas fraquezas. Para que aquilo que a gente vai entender, aquilo que precisa ser trabalhado em nós. O que precisa ser trabalhado em mim? O que eu preciso fazer para ser diferente? Né? Para que pelo menos eu não vou deixar de ter, mas eu vou ser equilibrado, vou ser moldado pelo Senhor. Eu coloquei no outro slide, encare suas fraquezas como pecados. E aí eu botei assim, em primeiro lugar, não vamos apresentar desculpas para as nossas fraquezas. Queridos, quantas vezes nós sabemos que temos aquele defeito, e aí quando alguém fala que nós temos, nós apresentamos logo uma desculpa. Ou seja, não reconhecemos que somos e que temos aquela fraqueza. Frases como essa, né, diz assim, eu sou assim mesmo e é o meu jeito. Quantas vezes a gente escuta isso? É preciso encarar as fraquezas como elas são, pecados, os quais o Espírito Santo pode fazer o quê? Nos ajudar. E muitas das vezes nós não encaramos a dificuldade, o defeito, como deveríamos encarar. E isso, sabe o que acontece? Vai se tornar mais difícil ainda eu vencer as minhas dificuldades. Porque eu não consigo encarar nem o que eu tenho de fraqueza, e muitas das vezes a pessoa, né, tem pessoas que adoram apontar o outro, mas não olha para si mesmo. E nós muitas das vezes temos que olhar para nós mesmos. Relações dos temperamentos no relacionamento com outras pessoas. Ou seja, o temperamento, de como eu sou, como eu ajo, no relacionamento com as pessoas. Aí eu coloquei um resumo assim, o tipo sanguíneo gosta das pessoas, mas depois ele esquece. Ele gosta muito, espalhafatoso, todo mundo gosta dele, mas depois ele até esquece. As pessoas aborrecem o melancólico, mas ele as deixa seguir seus caminhos tortuosos, ou seja, ele deixa passar. O colérico utiliza as pessoas para o seu benefício próprio e mais tarde o que ele faz? As ignora. O fleumático analisa as pessoas com indiferença. Tem pessoas que são tranquilas, tal, mas às vezes são muito indiferentes com o outro. Isso também é ruim. Tanto aquela pessoa que é colérica, que estressa, que se irrita com qualquer coisa, como aquela pessoa também que muitas das vezes é indiferente, ignora, como se aquela pessoa não existisse. E isso também desagrada ao Senhor. Esse resumo dá-nos a triste impressão de que os temperamentos são casos perdidos. Mas temperamento não é personalidade nem caráter. O mais importante é que ele pode o quê? Glória a Deus por isso, queridos. Ele pode, os nossos temperamentos, o nosso tempero, o nosso jeito de ser, pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, nós vamos ver aí a ação plena do Espírito Santo nos nossos temperamentos. Alguém pode ler para mim aí? Olha só, nós falamos que os nossos temperamentos, o nosso jeito de ser pode ser controlado pelo Espírito. E através de quê, queridos? Como que é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Através do fruto do Espírito. Quando nós conseguimos buscar, ter o fruto do Espírito, o Senhor vai nos moldando de tal maneira que o nosso temperamento vai ficando equilibrado. Nós não deixamos de ser o que somos, mas nós conseguimos ser pessoas equilibradas. Pessoas que têm um domínio, que consegue, sabe, eu sei a fraqueza que eu tenho, então eu consigo dominar aquela fraqueza. Não por mim mesma, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo provê qualquer temperamento das 9 forças abrangentes e desconhece as fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele sabe das nossas fraquezas e das nossas virtudes, mas ele trabalha nas nossas forças, nas nossas virtudes.
para que elas sejam marcantes e eu venha vencer as minhas fraquezas. Tá? O que esperar, próximo slide aí, o que esperar quando pleno do Espírito Santo? E aí eu coloco assim, as 9 características do temperamento, que são os frutos, né, que é o fruto do Espírito. Isso aí são características que nós temos, a ação do Espírito Santo sobre nós. Outra, né, situação que eu coloquei aí, o que esperar? Um coração alegre, ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que muitas das vezes as circunstâncias à minha volta estão aflorando as minhas fraquezas, mas com a ação do Espírito Santo de Deus, eu não olho para as dificuldades, eu não olho para as circunstâncias, mas eu vou ter um coração alegre, grato e um espírito submisso. Eu vou ser grato pelo que eu tenho. Eu não vou agradecer, eu não vou ficar lembrando do que eu não tenho, mas eu vou agradecer o que eu tenho. De repente, tantas coisas que eu gostaria de ter, mas eu vou agradecer e ser grato pelo que eu tenho. Pelo que eu tenho. E isso me faz bem, porque isso vai me trazer saúde, vai me trazer paz, vai me trazer um controle, vai me dar um equilíbrio nas minhas próprias ações. Quando nós ficamos na própria psicanálise, nós temos uma disciplina que fala sobre os neurotransmissores. E nós estudamos aqui na semana passada, nós falamos de 4, que foi, alguém lembra? Que fala do amor, do prazer, o que? A dopamina, a serotonina, que é do bom humor, do prazer, o que mais? A ocitocina, que é a questão do amor. Se nós tivermos esses neurotransmissores controlados, vamos dizer assim, a alimentação, porque os neurotransmissores trabalham no cérebro e depende da nossa alimentação, para que eles sejam fortalecidos, e com isso nós vamos ser pessoas mais bem equilibradas, mais trabalhadas nos nossos sentimentos, mesmo que os nossos temperamentos muitas das vezes sejam difíceis, mas a gente vai conseguir um equilíbrio, porque senão nossos temperamentos, a nossa maneira de ser, nos leva até às vezes a doenças, a dificuldades, a não nos relacionarmos com as pessoas. Mas o que Deus faz? Deus, ele pode mudar, ele pode controlar, ele pode nos dar equilíbrio. Vamos nos alimentar, vamos nos tratar naquilo que nós sabemos que às vezes está em excesso. Precisamos de um tratamento, precisamos de um psicanalista, precisamos de um psicólogo, precisamos de um psiquiatra, mas mais ainda o poder do Espírito Santo de Deus está em nós. E é o que faz a diferença quando nós temos o Senhor. Porque Ele trabalha nas nossas fraquezas, Ele trabalha nas nossas dificuldades. Amém, queridos? A terceira situação que nós colocamos aí, o que esperar? Quando temos o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito nos concede o poder para dar o quê? Testemunho. Ou seja, o que o Espírito Santo de Deus fez em mim? O que Ele mudou? O que Ele faz? Eu vou testemunhar para outros, através da minha vida, através daquilo que eu vivo. Aquela pessoa de repente colérica, que não conseguia controlar nada, o Espírito Santo de Deus trabalhou, e as pessoas vão ver nele alguém que o Espírito Santo de Deus trabalhou. Não é assim? Não é, queridos? O Espírito Santo glorificará Jesus Cristo, ou seja, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Aquilo que eu recebi, eu vou anunciar. Princípio fundamental da plenitude do Espírito Santo é não glorificar a si mesmo, mas glorificar a quem? Então, se eu sou cheia do Espírito Santo, eu vou glorificar aquele que me fez assim, aquele que tem feito algo na minha vida. Estar pleno do Espírito Santo é facultativo? O que é facultativo? Eu escolho se quero ou não? Não. A plenitude do Espírito Santo não é facultativa na vida cristã, mas é um imperativo. Imperativo é uma ordem. E aí se encontra lá em Efésios 5,18. Que estar pleno do Espírito é algo que o Senhor deseja em nós. E aí diz assim: enchei-vos do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, queridos,
com certeza Deus vai estar nos dominando e nos controlando. Porque o nosso eu sempre vai querer prevalecer. Sempre vai querer prevalecer. Mas se estivermos cheios, o Senhor vai nos controlando, nos moldando, nos guiando e vai estar nos ajudando a vencer as nossas fraquezas, que temos muitas, como nós já citamos. E aí eu coloquei aqui, a gente já está quase encerrando essa parte aí, 5 orientações para sentir-se pleno do Espírito. Como eu me sinto pleno do Espírito? 5 coisas. Primeiro, autoanálise. O que é autoanálise? Eu me analisar. Geralmente eu quero analisar o outro, mas eu me analisar. Como eu tenho sido? O que eu faço de certo? Ou o que eu faço de errado? Né? Como eu estou? Será que como eu fiz assim ou tal de maneira eu agradei, eu entristeci? É me autoanalisar. Será que o que eu tenho sido, né, as minhas fraquezas têm me dominado de tal maneira que eu tenho conseguido agradar o Espírito Santo de Deus? Confissão de todo pecado. Lá em 1 João 9 diz o que? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para fazer o quê? Nos purificar, queridos. Só que precisamos confessar. Ele sabe que nós pecamos, mas é preciso que eu confesse ao Senhor. Terceiro, submissão completa a Deus. Submissão completa é deixar o Senhor guiar a minha vida. Não é deixar em algumas coisas, mas é deixar o Espírito Santo de Deus controlar a minha vida, guiar a minha vida. Com isso, eu vou estar, cada vez mais, estar plena do Espírito Santo de Deus. Quarto, peça para sentir-se pleno do Espírito Santo. Senhor, eu quero mudar. Muda o meu jeito de ser. Eu quero que o Senhor me encha. Eu quero que eu seja plena do Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Senhor trabalhe nas minhas fraquezas. Eu tenho essa fraqueza. Eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim. Por isso precisamos nos conhecer. Por isso precisamos fazer uma autoanálise, olhar para nós mesmos. E às vezes é muito fácil eu falar do outro. Mas será que o que eu tenho feito com o outro, será que não tem algo dentro de mim que está prejudicando o outro? Pensa, aí por último eu botei assim, creia no Espírito Santo e agradeça a Ele a sua plenitude. Para eu pedir, para eu confessar, é necessário que eu creia no Espírito Santo de Deus. É necessário que eu creia que Deus, que o Senhor faz, muda, me dá equilíbrio e me molda. Eu tenho que crer. Eu não posso pedir aquilo que eu não creio. E eu coloquei aí também, lá em Gálatas 5, a gente não vai ler o texto, mas né, se você quiser pode ler o capítulo 5 de Gálatas. Fala do fruto do Espírito, mas fala muito, que eu acho muito importante esse versículo, andar segundo o Espírito. Que possamos realmente, queridos, andar segundo o Espírito Santo de Deus. E aí eu coloquei assim, os temperamentos modificados pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai ter assim o conhecimento agora, que quando eu estava preparando esse estudo, queridos, confesso que eu até me emocionei. Sabe por quê? Quando os irmãos abriram o louvor, acho que foi o primeiro louvor, não me engano, acho que foi o segundo. Deus cuida de mim. Como Deus cuida de nós. Como Deus cuida de nós. Quando o Espírito Santo penetra na mente de um homem, este imediatamente começa a mudar seu temperamento. Ele muda, queridos. Às vezes dá vontade, quando você está com alguma situação, de pegar um e torcer o pescoço mesmo. Dá vontade às vezes de você, mas o Senhor, que nos molda, que está em nós, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, e aí Ele te segura. O sanguíneo será sempre extrovertido, ou seja, o jeito de ser, o tempero dele vai ser esse, ele é extrovertido, o sanguíneo. Mesmo após estar pleno do Espírito Santo, mas ele vai ter um equilíbrio, o controle do Espírito Santo de Deus. Os inúmeros talentos do melancólico são enriquecidos, olha só, o melancólico, seus talentos, são enriquecidos e tomados produtivos pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Se ele é habilidoso, se ele é talentoso, ele vai ser mais ainda, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar mais e mais na vida dele.
quando a ação do Espírito Santo de Deus está em nós. A mudança menos aparente do temperamento pleno do Espírito é a do fleumático, pois ele, por natureza, ele já é calmo, pacífico, tranquilo, né? Não que não vá ter ação do Espírito Santo, vai ter, mas que menos vai aparecer, porque ele já é aquela coisa, né? Muito tranquila. Mas também tem os seus defeitos que Deus vai trabalhar. O Espírito Santo ajudará a vencer o medo e a falta de motivação. Quando nós estávamos preparando esse estudo, nós vimos que sobre a ira, sobre a depressão, sobre a ansiedade, muitas das vezes os nossos temperamentos geram muita ansiedade, gera muita ira, gera depressão, gera medo. Quantas pessoas têm tantos medos e aqueles medos impedem delas caminharem? Impedem. E aí o Espírito Santo trabalha de tal maneira que ela consegue vencer o medo. Ela já consegue ter um equilíbrio. Você ter medo é normal, porque o medo é um mecanismo de defesa. Mas quando esse medo é em excesso, atrapalha até a nossa vida, porque como a gente vai viver hoje se a gente tiver muito medo? A gente nem sai de casa, né? E aí personagens bíblicos, que é o que nós vamos falar agora, sobre a questão dos temperamentos e aquilo que Deus fez. Diz assim, primeiro, nós vamos falar de quem? Como era Pedro? Quem lembra aí como era Pedro? Não é, pastor Jorge? Como era Pedro? Jesus, misericórdia. Ele é sanguíneo. Sangue à flor da pele. Eu só botei algumas coisinhas. Eu poderia botar até outras mais. Primeiro, impulsivo. Vontade fraca, falante, inseguro. Ele tinha uma impulsividade muito grande. Isso aí são as fraquezas. Qualquer coisinha, ele cortou até a orelha lá do Malco ali, naquela ira, puf, foi lá e cortou a orelha. Age com impulso. Mas quantas coisas boas o Espírito Santo de Deus fez na vida de Pedro? Engraçado, né? Deus chamou Pedro, um homem cheio de fraquezas, mas que tornou um homem apóstolo, né? Discípulo de Jesus, um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E olha quanta coisa boa que ele faz agora, ó. Eu coloquei algumas também. Nós temos até referências bíblicas, mas a gente não trouxe, que tomaria até mais tempo na palestra. Constância. Ele não é aquele impulsivo que age, ele se tornou uma pessoa com constância, corajoso. Sabedoria, olha só, Pedro foi moldado a ter sabedoria. E é assim que Deus faz. Percepção divina, ele passou a ter uma percepção, né, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus era, daquilo que Deus fez na sua vida. Humilde, amoroso, ele passou a ter amor pelas pessoas e liderança. Olha quanta coisa que Deus trabalhou na vida de Pedro e fez com que Pedro fosse moldado através do Espírito Santo de Deus. Será que quando Deus olhou Pedro, né, que pegou Pedro, aquele homem pescador, será que Deus, quando pegou, quanta coisa que precisava ser aparada, quantas arestas, ele deixou de ser ele? Não deixou, porque ele já nasceu com o seu temperamento assim, o seu tempero, o seu jeito de ser, ele já é assim. Mas ele foi moldado, ele foi trabalhado, e ele se tornou um homem equilibrado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter um outro exemplo. Então nós vimos que Pedro era sanguíneo. Nós vamos ver agora um outro exemplo, que é Paulo, tá? Eu botei Pedro, mas é Paulo. Paulo era colérico. Lembra do colérico? Paulo colérico. Tá? Lembra quando a gente mostrou aquela figura do colérico? Aquele homem, né, agressivo, cruel. Quem era o apóstolo Paulo? Era até Saulo, não era Paulo?
agressivo, ditador e tantas coisas, perseguidor, homem que fazia atrocidades com as pessoas. Gente, até quando a gente vê que o Senhor o chama ali em Atos capítulo 9, na conversão de Saulo para Paulo, que, ele não tinha nada de bom. Como é que vai poder fazer o que na vida desse homem? Não tem nada de bom. Mas Deus viu tanta coisa boa na vida de Paulo. Às vezes a gente olha para alguém, tem mais jeito não. Vai ser o que dessa pessoa? O que ele vai fazer de bom? Deus vai lá, transforma, molda, trabalha e fica quando o Senhor fala que ele é para mim um vaso, alguém de valor, alguém precioso, alguém que eu posso transformar e ele vai se tornar bênção em minhas mãos. Foi o que ele fez com Paulo. Antes um homem perseguidor, ruim, cruel, e aí o poder do Espírito Santo trabalha no seu temperamento, no seu jeito de ser, molda, trabalha, e aí olha só, era uma pessoa intolerante, era uma pessoa, que mais? Vamos ler ali. Autossuficiente, ele era uma pessoa autossuficiente. Ou seja, eu posso, eu sou e eu faço e aconteço. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Prático, era líder, motivado, humilde. E o que o Senhor fez na vida de Paulo? Um homem que foi transformado, um homem que fundou várias igrejas, um homem que alcançou várias vidas que foram transformadas através do apóstolo Paulo. Que fez a diferença, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu temperamento, trabalhou na sua maneira de agir, na maneira de ser. Depois nós temos mais quem aí? Próximo. Quem? Quem era Moisés? O que Moisés fazia? Foi chamado para liderar o povo, e aí ele começou a botar um monte de dificuldade para Deus nos chamar, pesado de língua e tantas coisas. Liderar um povo que só a graça. Quantas vezes teve momentos, que a gente coloca até aí, que teve momentos que ele se irou, porque ele era ser humano. Ele tinha suas qualidades, suas forças e seus defeitos. Talentoso, abnegado, leal, complexo de inferioridade, ele se achava pior dos piores, mas que Deus trabalhou nele e foi um grande líder. Um homem que deixou grandes legados, porque liderou o povo de Israel. E foi um homem que esteve na direção de Deus, que falou com Deus face a face. A gente vê ali que ele tinha, ele era leal e perfeccionista. E por último, Abraão. Abraão era um homem calmo, tranquilo, fleumático, cauteloso, pacífico, leal, passivo, porém temeroso. Mas o que nos chama a atenção na vida de Abraão, quando a gente vê no auge da vida de Abraão, foi quando o Senhor chama Abraão para oferecer o seu filho Isaque. Foi uma prova maior ali, de ver a ação do Espírito Santo de Deus, em meio ao temor. Ele não teve medo. Abraão não hesitou. Abraão foi e levou o seu filho, seu único filho, para o altar. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de Abraão. Ele não foi por ele mesmo, pela fé que ele tinha, sim, mas quem trabalhou nele foi o Espírito Santo de Deus. Ele não teve medo, ele foi lá e ofereceu o seu filho como oferta para o Deus que ele servia, para o Deus que estava agindo na vida dele. Amém, queridos? E aí, amados, nós ainda temos, conclusão, eu coloquei assim: Satanás, ele conhece nossas fraquezas, ele conhece, ele sabe nossas dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas, de temperamento, e se aproveita delas para fazer o quê? Para nos derrotar,
Quantas vezes ele prevalece para nos derrotar? Todos devem admitir que só Jesus transforma um temperamento fraco e depravado em um espírito poderoso em Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não alcançaram a completa transformação porque não se mantiveram em uma relação permanente com Jesus Cristo. Por isso, queridos, que nós precisamos buscar ao Senhor para que sejamos libertos, a cada dia. Buscar ao Senhor para que o Senhor vá nos transformando, nos moldando, mas precisamos ter uma relação com Ele. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou ter a ação plena do Espírito Santo de Deus, porque eu vou conhecer a vontade de Deus na minha vida. Quanto mais eu me aproximo de alguém, eu vou conhecer a pessoa, eu vou saber como ela é, quem ela é, o que ela faz, e assim somos nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, glória a Deus por isso, mais conhecemos Deus, mais sentimos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí, queridos, ainda que Satanás venha nos derrotar com as fraquezas, o poder de Deus é maior e nos ajuda a caminhar. O homem sem Cristo, próximo slide, são 3 as partes mais importantes da essência do homem: a vontade, a mente e o coração, que é o centro emocional. O homem é afetado emocionalmente pelo que é depositado na sua mente. E o que deposita na mente é determinado por sua vontade. Portanto, se o homem não quer obedecer a Deus, é registrado em sua mente informações que produzem emoções contrárias à vontade de Deus. Estas emoções geram ações que desagradam a Deus. Todo pecado inicia na mente. Se eu não tenho Cristo, aquilo que eu tenho vontade, as coisas que desagradam ao Senhor, tudo vai dentro de mim, eu não vou agradar ao Senhor. Eu não tenho o Senhor, vou agradar a quem? E aí a minha mente, começa o pecado que inicia na mente, que vai moldando, que vai dominando o seu ser, que vai dominando o seu coração e que domina o seu agir. E aí, queridos, o próximo slide diz assim: alguém pode ler para mim? Ninguém, pode parar aí, amado. Ninguém, lembra que eu falei? Ninguém tem um só temperamento. O temperamento está baseado no material ainda bruto como nascemos. O Senhor vai moldando. Quanto mais o crente amadurece espiritualmente, a palavrinha ficou até errada aí, mais difícil se torna diagnosticar seu temperamento básico. Por quê? Porque quanto mais eu amadureço, mais eu sou moldado e mais eu tenho aí a marca de Cristo na minha vida. Mais eu me pareço com Cristo. Portanto, é útil examinarmos o material bruto antes do Espírito Santo iniciar a sua ação. Ou seja, nós somos lapidados e moldados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, amados, para nós terminarmos, eu coloquei assim: o andar transformado. Como que nós agora, transformados pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, temos que andar? Temos que procurar estar andando e fazer. Primeiro, ler e estudar a Bíblia diariamente. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vou ter um andar transformado pelo Espírito Santo de Deus. Evitar entristecer o Espírito Santo. Eu queria que o irmão lesse para mim Efésios 4, 30 a 32, bem alto. Evitar, como eu entristeço o Espírito Santo de Deus? A gente já está encerrando, e aí nós vamos entregar uma folhinha para você fazer o teste de como é seu temperamento. E depois nós vamos abrir para a pergunta. Irmão, só tenha misericórdia de mim, tá? Porque eu estou sozinha.
Então, como eu entristeço, Rogério? Através de quê? Da blasfêmia, de tantas coisas que nós lemos aí no texto de Efésios 4, de 30 a 32. A malícia, né? E esse andar transformado também, eu preciso estar sempre dando louvor e ações de graças. Romanos 6, de 11 a 13, quem pode ler para mim? Romanos 6, de 11 a 13. Nós estamos mortos para o pecado e nos tornamos o quê? Instrumentos para o nosso Deus. Quando a ação do Espírito Santo de Deus está em nossas vidas, nós temos esse andar transformado. E bons pensamentos, Salmo 118, 24. Quem vai ler? Né? Vamos então estar grato ao Senhor, ter bons pensamentos. Tem gente que você chega perto, é tão pessimista, tem tanta coisa que te deixa, contamina você. Assim como nós contaminamos coisas boas, contaminamos coisas ruins. Tem gente que só a graça. Pedir perdão e confessar as culpas. Queridos, nós não botamos o texto, porque a gente tem muitos textos que nós iríamos colocar, mas achamos melhor deixar sem o texto. Mas pedir perdão, nós precisamos aprender isso, né? Pedir perdão. E tem pessoas que ela tem uma dificuldade muito grande de pedir perdão. Só que pedir perdão não é sinal de vergonha, não é sinal de que você é o pior dos piores, mas é uma virtude. Quando você reconhece sua fraqueza, seu erro e que você pede perdão. E confessar as culpas. Nós falamos aqui que se nós confessarmos os nossos pecados, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor contempla os nossos corações e molda e nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. E eu queria que você abrisse aí 3 textos bíblicos para nós encerrarmos a nossa palavra. Primeiro alguém vai ler para mim Gênesis 4, 7. Um outro irmão vai ler em 1 Coríntios 15, 57. E um outro irmão vai ler Provérbios 4, 18. Mas eu queria que lesse bem alto, tá? Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vou repetir. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Para quem Deus estava falando, queridos? Para Caim. O pecado jaz à nossa porta. Nós temos fraquezas mesmo, somos seres humanos fracos, somos seres humanos muitas das vezes que entristecemos o coração de Deus. O pecado jaz à nossa porta, sempre o inimigo sabe da sua fraqueza e sabe daquilo que você com certeza pode cair e fazer, assim como Caim matou seu próprio irmão Abel. Mas o Senhor disse para Caim, o pecado está à sua porta, mas cumpre ao homem fazer o quê? Dominar. E nós só conseguimos dominar como? Com a ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, nós conseguimos dominar. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que faz o que, amados? Que nos dá vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor. E por último, Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia perfeito. Glória a Deus. Mas é o que? A beleza do...
A beleza de quem, irmãos? Do justo. Quem são os justos? Nós fomos justificados pelo Senhor. Então nós, vai o quê? Aurora, vai sair. A beleza do Senhor vai passar em nós, vai ser vista em nós, o testemunho do nosso agir, do nosso pensar, do nosso eu, do nosso ser, do nosso tempero, do nosso jeito de ser. O Senhor vai trabalhando em nós. Amém, queridos?